Olá a todos, bem-vindos ao Cafezinho em Prosa. Hoje tem mais um Cafezinho em Prosa. Hoje nós vamos conversar com um rapaz que cuida de uns bichinhos muito massa. É um universo que eu realmente não conhecia. E esse rapaz, ele, além de cuidar desses bichinhos, né, das abelhas, ele consegue retirar o produto do trabalho e ainda fazer outros produtos em cima desse trabalho das abelhas. Então ele consegue pegar o mel e a partir do mel sai sabonete, sai remédio, sai um monte de coisa. Esse rapaz é o Fernando que tá aqui comigo. E aí, rapaz, E tranquilo? aí, tudo bem? Bom Muito dia. prazer, te conheci hoje, né, cara? Tem coisas que a vida traz e é boa demais. Bom E demais. gente boa faz bem pra gente, viu? Sim. Rapaz, Fernando, você é aqui da região mesmo? Tá morando aqui no Rio Verde agora? Eu moro em Rio Verde desde os meus 17 anos. Eu 17. sou natural Ó, de São Simão, a Praia Internacional do Goiás, a né? Praia Internacional do Santo Goiás, Simon Beach. São Simon Beach. Cidade muito boa, Aham. pequenininha, calma, tranquila. Meus pais moram lá ainda. Mora Eu lá ainda. moro lá ainda. E eu tô em Rio Verde desde os meus 17. Hum, É, E venho trabalhando com tem 3 anos só então que você tá. por aí. Tô com 35, 17, rapaz. Ó, 18 anos, 18 tá, anos tá já. ganhando a maioridade aqui na cidade agora. Já Então aprendi bastante coisa aqui, ó, já pode ser preso pela polícia agora, já tem 18 anos, tá aqui. né? Bom Nada. demais. Rapaz, e você mexe com abelhas. Agora, né? Agora você tá mexendo assim. Uma das suas atividades é mexer com as abelhas, é isso? Isso. Minha profissão não era mexer com abelha, eu tinha outras profissões. Hum, Eu lembro que quando eu morava em São Simão mesmo, na casa dos meus pais, tinha uma abelhinha jataí. Só que eu não conhecia nada de abelha. Eu tinha 3, 4 anos quando nós mudamos para essa casa, que eu lembro que ela era no alicerce. E toda hum, vez ela fazia o pito, eu ia lá e mexia na cerinha dela, tampava, bagunçava com ela, né? não. E aí, E ela é e resiliente? ela resiliente, continuou lá. Ela viveu até meus 15 anos que a gente ficou nessa casa. A gente tinha essa colmeia lá. Mas como ela estava dentro do concreto, nunca foi extraído mel, nem nada. E nem aprendi a capturar ela, né? Aí viemos para Rio Verde, fiz um curso de técnico de segurança do trabalho, me especializei, trabalhei no Bretos aqui de estagiário do começo ao fim, Não. com a Construjob. E aí, Ah, o segurança da construção, isso, técnico de segurança do trabalho. certo? Aí depois fui para Goiânia, trabalhei lá como técnico de segurança lá também. E depois fui convidado para ir para Angola. Trabalhei lá por Porra, 4 anos, na Odebrecht. Angola, país diferente, hein, cara? Diferente, lá a cultura é diferente, tudo. E aí, ruim, bom, assim, Cara, como tudo, né? Tem a parte boa e ruim, né? foi bom. Calor danado. Calor danado, tinha um tal de cacimbo, 6 meses o tempo nublado, não tem sol. Mas na sombra você Aqui é suava. mormaço. Um clima É bem igual quente. beira de represa aqui pra Isso, mim, aquele né? mormaço quente. E aí, e assim, a gente é de família humilde, mas muito bem cuidado. Então, a concorrência fala que eu sou mimado, mas eu fui muito bem cuidado. Ué. E quando eu fui para Angola, cara, é totalmente diferente. Lá na Angola não tinha as roupas prontinhas dentro da gaveta. É literalmente onde o filho chora, a mãe não vê. E é interessante que eu não gostava de pimenta do reino. E aí, eu cheguei lá, eu não consegui comer comida. O frango vinha com pena, o porco vinha com pelo, e eu não me adaptei. E eu falei, minha proposta era ficar um ano lá. Filho. O dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu nunca tinha saído de Rio Verde sem meus pais. De Eu repente você tava peguei o avião, fui pro na Rio de Angola. Janeiro, porque eu fazia integração lá. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, liguei pro meu pai, falei, pai, tô aqui no hotel, que legal. Ele falou assim, meu filho, pode ir embora que você provou que você consegue. Eu falei, não, pai, eu quero ir mais além. Seu pai já Já sabia que ia queria que eu dar ruim. voltasse, Não. Aí cheguei lá, meu pai ficou internado uma semana no hospital. Pra você Não. viu que eu era ligado a eles. Ainda sou muito, mas. Aí eu ligava, falava, mãe, deixa eu falar com o pai. Não, seu pai tá na rua, liga no celular dele. Mentira, ele tava internado, eu tinha ligado no celular dele. Hum, Hoje ele toma remédio de pressão por conta dessa minha ida, né? rapaz do céu, que. Aí tá. Cheguei lá, não comi pimenta do reino.
Aí, Ué, você passou a quê? Munguzal? não, meu pai vendeu as alianças que ele tinha. Eu vendi uma bicicleta que eu tinha. Isso não é brincadeira, não, é real. E eu levei um valor em dinheiro que eu troquei no câmbio lá, deu US$ 120, se eu não me engano. É o dinheiro que eu fui. Mas lá Nossa. era tudo por conta, alimentação, Uhum. hospedagem, Mas você tudo. tem que ter um dinheirinho, Tinha que né? ter um dinheirinho. Aí eu cheguei lá, eu fui no Duty Free, que era um shoppingzinho que tinha lá, com uma conveniência. Cara, eu falei, vou comprar a comida do mês, né? Tô com US$ 120. É muito dinheiro. Saí com 4 sacolinhas na mão. Comprei Coca-Cola, aquelas batatas Ruffs, que vem na latinha, Pringles, Uma né? Pringle. Uhum. E comprei um pão e mortandela, E deu US$ 120. US$ 120. Cheguei no quarto, que cada um tinha seu quarto lá no alojamento. Cheguei no meu quarto, a hora que eu abri o pão, a mortadela, sabe aquelas mortadelas com pimenta do reino, que as bolonas de pimenta do reino, você vai cortando, você fica, cara, eu comi aquilo lá mó feliz do mundo. Liguei pra minha mãe, aí eu falei, mãe, já falei pra senhora que eu te amo? Eu falei, não, porque a gente não fala as coisas É, importantes, porque a água bateu na bunda ali, né? né? Não, mas normalmente, né, eu falei, mãe, eu te amo. E hoje eu gosto de pimenta do reino. E a partir desse momento eu comecei a comer de tudo. Aí Já. comi o que eu tinha, eu falei, agora é o seguinte, ou eu volto pra casa, ou eu como o que tem. E eu comecei a comer o que tem. E esses que era pra ser um ano, fiquei 4. Nossa! Em Aí, Angola. em Angola. Não, mas assim, eu vinha Com a cada 3 segurança. dias. A 3 meses. a cada 3 meses eu voltava, ficava 10 dias no Brasil. Uhum. Aí lá eu comecei a fazer um curso de gestão ambiental. Pelo Brasil, mas era Lá na Angola, lá na na faculdade Angola. lá. E aí, É faculdade lá. faculdade. E aí, normalmente na, Liga e liga ela lá que ela volta. normalmente nas obras aparecia a abelha africana, né? É. E aí a gente chamava o bombeiro não tinha técnica para coletar elas, eles afastavam elas, jogava Uhum. água, fumaça e elas iam embora. Aí eu falei com o meu Peraí. supervisor, Deixa eu só arrumar sim, ali. Tem que ligar o live view aqui. Ah, só assim. Não, aperta aqui atrás, né? O botãozinho. Ah, aí agora com jeito. Aí. E aí você falou com o aí, seu aí eu falei, supervisor que vocês estão matando essas abelhas aqui. vamos tentar então. E aí eu peguei, nós conseguimos no período que eu estava lá, relocar 4 enxames. Aí não tinha caixa modelo Langstroth, que é o tradicional que a gente utiliza, para Então fazer foi na esse. bruta Foi mesmo. na bruta. A gente colocava em caixa oca e levava elas para uma plantação de caju, que tinha nativo lá. Então a gente deixava debaixo das Nossa. árvores, A plantação agradeceu, né? agradeceu demais a polinização. E aí, depois desse tempo eu vim para cá, voltei pro Brasil. Já tava fera em abelha africana. Abelha Se a africana. africana você deu conta, cara, o resto é sua. O resto era. Mas aí quando eu cheguei no Brasil, a gente fez outras coisas e E as picadas lá? Deu. interessante. Eu levei uma ferroada no rosto que doeu a raiz do dente. Parece mentira. Ai, Mas a abelha dele é muito agressiva, ela é muito defensiva mesmo, não é? é Porque territorial, né? O negócio porque é o dela. seguinte, a abelha africanizada, a europeia nossa, não é nossa. O professor Antônio pediu para Dom Pedro II para trazer ela para o Brasil, para fazer cera. Hum, Ou hidromel, né? Porque na época não tinha parrilha, plantação de uva, mas vamos falar que é para cera, que uhum. era fazer vela. Tá, só que a abelha é uma abelha dócil. A abelha europeia, ela tem ferrão, ferroa, mas ela não te ataca. Ela não tem Só essa. se você for pra cima aí que ela, Nem se ela você for pra revida. cima. Você pode mexer numa comédia europeia sem roupa. Só com a fumaça ali para coordenar ela e ela não te ataca. Já a africana, ela produz mais mel, só que é uma abelha muito mais defensiva. A africana, Hum. você chega a 30, 40 metros de uma colmeia, se ela estiver no ápice da produção, ela vai e te ataca, né? E aí o professor Carey depois trouxe a africana da África. E A juntando braba. a brava, e juntando as duas, ficou a africanizada. Uma abelha super produtiva, produz aí a média, média Brasil de produção de mel de europeia é 25 quilos. Só que esse nível de produção é prejuízo. Você tem que produzir uma média ali de 30 a 35 quilos. No nosso apiário, a gente consegue produzir até 50 quilos. Eu tive uma colmeia que produziu 60, certo? Só que isso Nó. foi uma. Só que a minha média de produção é 35, 40 Rapaz, quilos. não, peraí. Então estamos falando de 50 quilos de mel. Quanto que é 1 quilo? Pra É vender? Você embalou e. R$ 40 o quilo.
Se você fizer a conta, você fica louco. Porque o pessoal Mas em quanto tempo isso? anual. No ano? É, Para um. Não, mas isso é para um, né? isso, para uma colônia. Uma Uhum. colônia para produzir pouco ali, 40 quilos de mel, bem manejada. O que é bem manejada? É, tem a manejada da florada, pré-florada e pós-florada. Uhum. Normalmente, as pessoas não trabalham com a abelha da forma correta. Se você chegar no apicultor, nem todos, porque muitos já se aperfeiçoou, fez Uhum. curso de reciclagem. Mas hoje você pegar um apicultor antigo que não fez nenhum curso e, por exemplo, falar que você vai alimentar uma abelha depois da florada, ele fala que não pode, Com- que não com- precisa. Só que é o seguinte, a abelha, o mel custa R$ 40 o quilo, tô falando preço final. Uhum. Porque se você tiver acima de 1.000 colônias, aí você vai ter que vender para um entreposto. O que é um entreposto? É o cara é um atravessador que te compra, invasa e vende nos mercados. Entendi. Então você produz e entrega para ele. Aí E- essa venda em grande escala, a gente trabalha entre 15 e R$ 20 o quilo, dependendo da escassez, né? E para você vender final, você mesmo produzir e vender seu mel para seu amigo, para seu vizinho. É Você o vai 40. abastecer no posto, o cara já quer comprar seu mel. Aí você vende a R$ 40 o quilo, né? Que é o preço final. Chegou a florada, a abelha produziu 30 quilos de mel. Opa. Se você tirar um pouquinho de mel para ela de subsistência, você não precisa de alimentar ela. Só que o mel custa R$ 40. O que é o viável? Você tira 100% do mel dela e você entra com alimentação de água com açúcar. Com isso, você vai manter sua abelha viva, não vai Trabalhando. judiar dela, trabalhando, e você pegou todo o produto dela e você vai trabalhar o produto. E ela sobrevive com água ou com açúcar? Tranquilamente. Só que a gente fala só água com açúcar, mas a gente não entende que em uma mata a gente não está falando de monocultura. A gente está falando de um cerrado. Um cerrado tem árvores esporádicas que abrem uma vez ou outra no ano. Tem. Então essas árvores vai ter um pólen diferente para ela coletar, vai ter mais néctar. O que você está dando ali é um adicional. É para ela não passar fome. Só para não. É para suprir Suprir a necessidade da colônia, mas porque o você restante, tirou ali da isso, colônia o o sustento ali. sustento dela. Então o que você tem que fazer? Começou janeiro. A nossa florada em Goiás aqui, o Cerrado, começa ali em junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Setembro, outubro. Quando começou a chuva, coleta 100% do mel. Então, antes de chegar nesse tempo, ali por exemplo, você está com 10 colônias. Eu tenho 10 colônias, eu quero para 20. Você tem que dividir elas. Janeiro, fevereiro, você pode fazer a multiplicação. Uma colmeia tem 10 quadros. Então, você vai pegar, vai passar 5 quadros para uma e 5 quadros para outra. Você vai dividir um material genético em partes iguais. Uma caixa vai ficar com a rainha e outra caixa vai ficar sem rainha, certo? Certo. Nessa época, aí não faltou 5 quadros? Os outros 5 quadros você vai começar a adicionar com cera alveolada. Ah, aquela que vem pronta. Que vem pronta, mas é cera bruta, pura. Porque se você colocar parafina, que tem alguns produtores, não de mel, mas de cera, que quer. Cera é muito caro. Hoje um quilo de cera está em torno de 90, R$ 100 o quilo. Ah, e a gente falou de 40 quilos de mel, fora a cera que você vai tirar. Fora a cera que vai ter também. Mas a cera a gente nem vende, a gente derrete e troca com o cara que alveola. Porque tem um entendi. produtor completo. Você pode ter o seu alveolador, derrete sua cera, faz as lâminas Faz as reta formas, né? e depois alveola ela. Uhum. Ou então você pega a sua cera bruta, leva 100 quilos para o cara que alveola, ele te entrega 70 quilos trabalhado. Alveolado. Então ele cobra 30% pelo produto. Eu acho justo É para as justo. duas partes. Ele teve o trabalho de derreter Maquinário. tudo. Então, eu acho bacana essa legal. parte. Então, a cera você não vende ela, o produtor de mel. Porque tem a produção de cera que é outro mercado. Porque essa cera, quando você retira a produção, você usa ela. Novamente. É. Na verdade, você não derrete Você a tira cera. ela toda. Não, você centrifuga o mel. Aham. E aí o mel que estava dentro do favo Sai. sai por gravidade. Tá, e aquele que ficou eu posso devolver para comer? Devolve, ela só vai encher. Aí que é mais rápida a produção. Entendi. Um quadro desse aí dá para você trabalhar ele por 5 anos. Você vai comprar isso aí só quando você for fazer a multiplicação que você falou Multiplicação, ou então algum quadro quebrou, você vai trocar a cera, então você sempre tem. Né? Aí você multiplicou seus enxames, então de 10 você foi para 20. E nisso você vem alimentando uma vez por semana. Aí tem vários relatos de alimentação. Eu tive 2 grandes professores que me ajudou na minha transição. E eu peguei e mesclei
a informação dos dois. Hoje eu, Fernando, eu alimento 700 ml por colmeia, semana. Tem livros que chega até 9 litros, né? Então eu vou trabalhando com essa minha experiência que eu já fiz. E você vai vendo ali, ela tá mais lerdinha, a colmeia tá meio... Tira um pouco, coloca um pouco mais, chegando a florada. Isso é manejo. Tenho 10 colmeias. Tá chegando a florada. Eu tenho 2 colmeias fracas. Tem como você identificar no fluxo de abelha entrando e saindo ou realmente abrindo a colônia. Você identificou ali que tem 2 colmeias fracas, o que você faz? Tira 3 quadros dela, certo? Vazio, que não tenha nada, e se tiver só mel. E pegue 3 quadros de 3 abelhas fortes, 3 quadros de cria e quadro operculado. O quadro você fala, as abelhas vêm. Aí vem as abelhas junto, aderente. Então você está turbinando aquele enxame. Para você chegar equalizado, todo mundo junto. Todo mundo ter aquela Começou a florada hoje. A rainha vai falar assim, é uma florada esporádica. Ela vai começar a postura depois de uma semana. Ela começa a postura, aquela postura dela, o que é a postura dela? Ela botar ovo. Ela bota o ovinho ali. Por ovo. Por ovo. Eu achei que ela se empetecava, ficava na postura. Não. Né? Ficava na postura e tal. Né? Ela foi, ué, mas peraí, ela vai pôr o salto alto. Né? Não. Então ela vai começar a pôr ovos. Por ovos. Né? E aí ela não põe ovo sem fecundar também. Então, vou retroagir um pouquinho. A rainha ela fecunda só uma vez. Certo. No voo nupcial. Nasceu uma princesa, ela faz o voo nupcial. Nesse voo nupcial, ela cruza até com 15 zangões no ar. Né? E o zangão, quando fecunda uma rainha, uma princesa, ele morre. Na hora. Ele ejacula e dá um choque. Morre feliz, né? Morre feliz. E aí a espermateca, o material genético dele, a bolsa de esperma, fica preso na espermateca. E o próximo zangão vem, retira e introduz o dele. E assim sucessivamente. E ele morre também. Morre também. Aí o último ela volta. Ela mata uns 15 numa voada. Uns 15 numa voada e volta. E aí as abelhas tiram o último material que ficou. E ela guarda material genético até 5 anos. E depois ela não voa mais. Não voa mais. Não, ela voa. Assim, ela não voa para fecundar. O que acontece? E aí sai a princesa, que é a primeira fecundada. A abelha tem uma colmeia tem 3 tipos de abelha. O zangão, a operária e a rainha. Certo. Uma colmeia estabilizada tem em torno de 80 mil abelhas. Dessas 80 mil abelhas, são 400 zangão, uma rainha e 80 mil operária. O zangão não faz nada, a não ser fecundar a rainha e comer. Ele não faz mais nada. Ele não ajuda em nada na colônia. Diferente da abelha sem ferrão, que eu vou explicar depois. O zangão, ele só come e vive 90 dias. Até 90 dias. Depois ele morre. A operária vive de 40 a 55 dias. Depois ela morre. A rainha vive de 1 a 5 anos. Relatos de 1 a 3 anos. Vamos falar de 1 a 3 anos. Depois ela morre. Uma rainha e uma operária é o mesmo tipo de ovo. O que diferencia as duas? A alimentação. A operária come, todas as abelhas comem geleia real. A operária come geleia real do 1º ao 3º dia de vida. Depois do 3º dia de vida, vem uma mistura de mel e pólen. Aí, onde que ela não desenvolve o sistema reprodutivo, que é a capacidade de reproduzir. Já a rainha produz geleia real, ou come geleia real do 1º ao último dia de vida. Quando eu não falei de multiplicação, eu pegar 10 abelhas e fazer 20, mas como que eu tenho outra princesa? É aqui, ó. Você tem que ter a técnica de identificar uma larva de 1 a 3 dias. Por quê? Se você identifica uma larva de 1 a 3 dias, ela só comeu geleia real. Se eu pegar, porque a abelha é o seguinte, não só a abelha, todos... dentro da colmeia tem um lugar que fica só geleia real. Não, a geleia real, ela é uma secreção que sai na segunda etapa de vida, que a abelha tem 5 etapas de vida. Na segunda etapa de vida, ela dá uma febre nas glândulas hipoferigianas que se encontra na cabeça e essa secreção sai pela boca. Então ela alimenta as operárias, as abelhinhas nascentes
e a rainha com esse líquido. Então, não tem um depósito de geleia real na colmeia. O depósito é a própria abelha. É bem interessante. Que doido! Aí você tem Não. que. No. Aí o que E aí, acontece? pra você criar a rainha, você vai pegar aquela de 1 a 3 dias. Colocar numa caixa sem rainha, a rainha vai ficar na caixa 1. Uhum, A caixa orfanada vai ficar na caixa 2. uhum. Depois de 3 dias, de 2 a 3 dias que a abelha viu que não tem rainha, elas vão correr e pegar aquela larva de 1 a 3 dias, fazer uma realeira, um depósito maior de geleia real, para aquela larva que está lá comer muita geleia real E virar a e rainha. virar uma princesa. Ah, princesa. Normalmente coloca ali de 5 a 6 realeira. Uma nasce, quando essa nasce, ela vai e mata as outras, faz o voo nupcial, volta e começa uma nova genética ali. Ah, quando ela vira princesa, ela mata as outras Porque que normalmente poderiam ser uma, uma rainha também. uma rainha também. Como uma colmeia só pode ter uma rainha, ela vai eliminar essas outras Já princesas. não nasce. Quem nascer primeiro corre lá e mata a outra. Novinha já põe ordem no boteco e. Ela tem um ferrão, só que o ferrão dela não é igual ao da operária. Que a operária ela ferroa e o ferrão fica preso na gente Aham. e a bolsa de veneno também fica ali Uhum. jogando veneno. Essa abelha que te ferrou, ela vai morrer num prazo de 8 horas. Até 8 horas ela vai morrer. Então toda abelha que ferrou a gente morre. Por isso que as nossas roupas que nós usamos, ele não pode ter algodão, nenhum material que fique o ferrão. Porque a gente não quer que a abelha morra, né? A gente quer a gente não produz mel. Nós produzimos abelha, porque é a abelha que produz mel. Então o cara que conseguir manejar uma colmeia bem, automaticamente ele vai ter bastante mel, né? E aí ela vai e ferroa essas realeiras e mata. E aí ela vai Vai virar fazer uma nova colmeia. Aí que ela faz o voo Aí nupcial ela faz o dela. voo nupcial e volta E pra esses colmeia. zangões é da própria. Ou de qualquer. O Qualquer. zangão, ele Sente de longe. é tão longe que é até duvidoso, para quem não entende muitas abelhas. Até 10 quilômetros ele consegue sentir o aroma da princesa Voando. voando e ele vem. Ih, Então, assim, automaticamente não é o zangão da colmeia dela que vai fecundar ela, pode ser outro. Né? E a gente tem uma brincadeira Mas não mistura raça também. mistura. Ela não Mistura tem raça. mistura, mas com a frequência, como é muito, ela acaba pegando um material genético diferente. Tem aquela musiquinha, né? Ai, 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 carrapato não tem pai. Interessante. A rainha é filho de pai e mãe. Já o zangão não tem pai. Gozado e É do ovo que contraditório. nasceu macho ali. É um ovo haploide. Ela não precisa de ser fecundado. A operária e a rainha tem que ser que ser diploide. fecundado. Tem que ser um ovo fecundado. Já o zangão zangão? não tem pai, mas ele tem avô. É confuso, porque a rainha, para ser rainha, tem que ser um ovo fecundado. Isso. De pai e mãe. Pai e Então mãe. ela tem pai. É isso. E ela não é pai e mãe do zangão? É. Mas ela não. Não Ela tem produziu teve sem pai. sem né? pai, mas ele ela tem um pai que é o avô dele. Avô dele. Então, é bem. Não, o mundo das abelhas, cara, é um mundo muito fantástico, pouco Rapaz. conhecido. E é isso que é a proposta do Instituto Guardião das Abelhas para Rio Verde. Divulgar e popularizar, porque a fauna, né, a flora principalmente, ela depende muito de polinização. E sem tem borboleta que pode fazer, beija-flor, mas assim, a polinização em massa eu acho que é feita por abelhas. A boa parte 85% de tudo que nós consumimos e o que os animais consomem precisa de um agente polinizador. Borboleta, beija-flor, joaninha, morcego. E desses, 75% são as abelhas. São as abelhas. São as Então é a abelhas. parte maior de Maior polinização. de tudo é nossa. Eu Então, acho que ela deve influenciar em produção, por exemplo, de laranja, qualquer coisa que a gente colha. hoje, Eu acho que couve, abobrinha, né? até a abobrinha. Abobrinha, né? Abobrinha tem flor, é verdade. Se você levar uma colmeia para um laranjal, você consegue aumentar. Você produz Uma colmeia, não precisa ser não, muita não, coisa, aí tem não. a dimensão. Aham. Uma suposição. Não, vamos pegar um laranjal aí de uns 1000 pés. 1000 pés. Tamanho de um quarteirão aí. Vamos pôr 2 colônias, vai fazer um trabalho bom. Nós estamos ali 80 mil indivíduos, Uhum. em torno de 40 mil voando com frequência. É. Vamos lá. Você fez adubação.
você produtor, você é o dono das laranjas. Você fez a adubação, fez a poda, Cuidou fez tudo direitinho. certinho. Não, tá, você já fez isso. Você vai aumentar, colocando as abelhas, de 30 a 40% sua produtividade. Porra! Não, é gigante. Sem contar que você vai ter um fruto mais bem formado. Normalmente não tem uma laranja que tem falta um pouquinho da casca, ela é meio deformada, Uhum. ou então ela é meio cristalizada lá dentro, ela não tem É mais suco, seca. seca. Quando você coloca a abelha, você tira esses problemas. Você tem um fruto mais bem formado, você tem um fruto mais doce. Por quê? O que que é um fruto? O fruto, na verdade, ele é um ovário. Um óvulo dá pra... Porque o objetivo é ter nutriente para semente. A fruta não produz para você, ela Uhum. produz para perpetuar a espécie. Quando você faz uma polinização perfeita, a planta joga nutriente para aquele fruto, entendeu? Então, na laranja, você tem comprovado Laranja é uma, cientificamente né? Das... de 30 a 40%. Quando você vai para o morango, você tem um aumento aí de prateleira 2 dias a mais. Você tem um fruto mais bem formado. Cada uma bolinha. O morango é vermelho e tem umas Bolinha, bolinhas. cada bolinha é aquela É uma semente. semente. Você pode ver que normalmente ele é tortinho, porque quando ele é tortinho, aquela região não foi polinizada. Hum. Entendeu? É, o café aumenta 15 a 20%. E o café não precisa de Não, polinização. e uma colônia dessa que você não vai extrair o mel dela, ela, igual você falou, dura muitos anos aí que tinha a abelha já tá aí lá Na minha casa, na que sua não, casa, que você, nunca ninguém extraiu. nunca tratou delas. Não, se E vira ela na existiu e natureza. se vira ali, você falou quantos anos? 15 anos morando lá 15 dentro? anos morando lá. Só E, que aí outra coisa mais interessante que hoje eu aprendi. hum, Eu fiquei 15 anos lá. Aquela colônia, ela soltou no mínimo 3 enxames por dia. Ou, perdão, 3 enxames por ano. Divisões naturais. Ela ah, já está bem estruturada. Aí e- a colmeia está cheia, ela vai e divide. A rainha da abelha sem ferrão, que eu vou explicar um pouquinho agora, ela já não voa quando ela é fecundada. O abdômen dela dilata e ela não não voa. consegue voar. Mas só que aí, quando o enxame está bem formado, nasce uma nova princesa, as operárias acham um novo lugar para ela morar, e aí Monta a ela casa pra ela. volta e fala, olha, achei uma nova morada. Aí parte do enxame vai com aquela princesa, no ar ela é fecundada, entra, depois de 2 dias o abdômen dela dilata, ela não voa mais. Mas ela tem ligação com a casa-mãe durante 2 meses, 70 dias. Ah, Pegando mel, pólen, néctar, tudo. E aí depois de 2 meses essa ligação é cortada também. Não tem mais ligação com a casa-mãe. Então, e essa filha, depois de 6 meses, ela também vai soltar novas filhas. Então, imagina, só aquela colônia ela soltou 3 enxames por ano durante 15 anos que eu estava lá. Então, pensa quantas abelhas não foi para a não saiu natureza, de lá. né? Então, E aí, então, tem que ter o trato desse enxame na plantação, senão vai virar praga lá em. Porque um pé de laranja é um lugar muito bom pra ter um. uma abelha, né? Mas só que ele não vai ter um oco para ela nidificar. Aham. Como que funciona? Vamos falar então de polinização. Hoje, está se fazendo uns trabalhos fortes na soja. É contraditório falar de soja e abelha, porque normalmente se usa alguns defensivos químicos que possam estar interferindo, possam e estão interferindo na natureza. Quando você fala de uma polinização na soja, por exemplo, você está falando de chegar no produtor e falar, eu queria colocar uma abelha na soja. O cara vai falar, por quê? A soja, ela se autopoliniza. 98% dos grãos de soja, das flores de soja, é fecundada antes dele abrir. Então, antes dela abrir, ela já está fecundada. E sem contar, por a gente estar falando de uma monocultura Aham. em grande escala, a gente pode ter a supressão de algumas coisas, por exemplo, percevejo, lagarta, alguma coisa que vai interferir na produtividade. Então, entra-se com alguns defensivos químicos. Agora, a Embrapa fez uma pesquisa durante 4 a 5 anos sobre a polinização na soja. Porque uma coisa é você chegar e expor um produto. Olha, isso aqui faz isso e isso. Uma Ah, coisa é você outro você ter chegar os com dados. dados, tudo certinho. O Instituto Guardião das Abelhas, juntamente com a Casa Mãe Imperial e juntamente com o IF Goiano, estamos fazendo um projeto também, e juntamente com o Flávio Faedo, que é um produtor aqui da região, onde que eu Conhecer. crio as minhas abelhas na fazenda dele. Nós vamos fazer uma pesquisa esse ano. Já estou preparando as abelhas. Nós vamos fazer essa pesquisa em Santa Helena, onde que tem 2 pivôs, certo?
Por que vamos trabalhar nos pivôs? Para nós não termos interferência hídrica. Faltou chuva, o pivô vai ativar. Hum. Então, o solo é semelhante, porque é na mesma E região. lá já tem um histórico de plantação nesse. Já tem um histórico de plantação. Sem Já é um abelha. diferencial que Sem nós já abelha. temos. Você já tem um histórico ali sem abelha. Sem Vai abelha. pôr a abelha para ver o que virou agora. Um pivô nós não vamos colocar, porque para fazer o projeto, nós temos que ter a testemunha. Por mais que já se planta lá sem abelha. Uhum. Vamos fazer a testemunha de um pivô sem abelha e a testemunha do outro pivô com A abelha. distância desses. Eu tenho que dar uma olhada, mas acho que dá 4 quilômetros de um para o outro. E isso é maior do que a área que A área de voo de uma abelha é 1.500 metros na produtividade. quilômetro e meio. Então, como ela tem alimento ali, ela não vai querer ir Não para vai outro lugar. querer. Beleza. O que acontece? A Embrapa chegou num resultado de 8 a 11% de produtividade. Rapaz, É muito. numa soja? É muito. Só que tem mais. Tem um produtor em Mineiros, que eu não sei o nome dele, me falou aqui agora. Ele já fez esse trabalho já há 2 anos seguidos. Esse ano ele já vai entrar com 2.000 colônias. Já na soja. Porra. E um outro aqui em Quirinópolis também que já vai entrar com 2.000 colônias. Eu até ajudei. 2.000? 2.000 colônias. Porque a média de colônias por hectare varia entre 2 a 3 colônias por hectare. Então vamos trabalhar com 2. Se você tem 10.000 hectares, você vai precisar de 20.000 abelhas. Primeiro, esse é um projeto que não é para Rapaz, todo a mundo. abelha de mãe. não vai ser Não vai ser para barato, todo né? mundo. Por quê? E outra, Não é nem questão de dinheiro, né? é questão de manejo. Manejo. Vamos supor, você tem 10.000 hectares. Você vai fazer 5.000 hectares, você vai precisar de 10.000 abelhas. Se a soja for determinada, a produção da florada ali varia de 15 a 20 dias. Quando você entra numa soja indeterminada, aí aumenta essa janela. Então, qual que é a ideia? Você levar as abelhas só na época da florada, depois você tira a abelha da soja. Lá no nosso projeto, como que vai ser? Nós vamos levar as abelhas na época da florada, deixar elas lá o período da florada. Dentro da onde nós vamos colocar as abelhas, nós vamos fazer tiros. 10 metros, tira 1 metro quadrado, 50 metros, 1 metro quadrado, 100 metros, para ver se teve aumento, quanto de aumento e até onde que tem esse aumento. Entendeu? A abelha voa de raio 1.500 metros. Mas talvez ali na soja... Se ela encontrou ali na região dela, não precisa ela já não mais... vai muito longe. Encheu o O panduzinho. panduzinho já está ótimo. Então a gente vai saber ali qual que é o aumento de produtividade e a área e o raio de produtividade. Por quê? Para você ter uma certeza de quanto em quantos metros você lança suas colônias. Qual que é a minha ideia? Pallet, colocar 4 colmeias por pallet e você distribuindo as colmeias no decorrer da roça. Para quê? Para você ter uma abrangência maior de voo das abelhas e para a soja ser mais beneficiada. Para você não beneficiar muito só um local. Entendi. Se você tiver um aumento aí de 11%... Que negócio aí, espalhar o adubo. Espalhar o adubo, entendeu? Se você tiver realmente esse aumento de produtividade, olha, nós do Instituto Gordão das Abelhas nem estava tão focado na europeia. Por quê? A europeia é ótimo. Só que nós não temos aqui um grande centro para polinização. Eu estou trabalhando muito forte com as abelhas sem ferrão. Hoje nós temos em torno de 400 abelhas sem ferrão. O que são abelhas sem ferrão? São abelhas nativas nossas. A europeia, Jataíon, por exemplo, é uma. Isso, a europeia foi introduzida. Já as abelhas sem ferrão é nativa nossa. Nós temos no mundo 500 espécies de abelhas sem ferrão. 500. No Brasil, 240. Dessas 240, nós temos 27 variedades. E dessas 27 variedades, nós temos 400 colônias. Então entra jataí, marmelada, tiúba, urso amarela, lambiolhos, uma gama muito grande de abelha. Tem às vezes captotrigona, que é tubiba, tubuna, mandaguari preta. São abelhas nossas, que o pessoal não conhece. Eu só sabia da jataí que não tem. E a arapuá que enrola no cabelo. Né? Então nós temos... E às vezes a gente ainda confunde, acha que é jataí que vem enrolar no cabelo. Isso. Então nós temos uma gama muito grande. Eu moro aqui na cidade, na minha casa eu tenho 62 colônias. Ué, Fer, como assim na cidade? Na cidade. Eu fiz as prateleiras lá em casa, eu tenho 62 colônias de abelha sem ferrão. Entendeu? Aqui são 2 colônias. A menor é a lambiolhos, a menor abelha do mundo, e a da esquerda, maiorzinha um pouquinho, a marmelada.
Uma abelha que resiste um pouco mais ao sol. Pra quem acha que não, tem abelha de verdade aí dentro, viu? Agora eu vou mostrar para vocês Agora aí. a gente vira pra câmera aqui agorinha. Então, essa era nosso trabalho, trabalhar em cima com as abelhas sem ferrão, multiplicar elas, fazer projeto nas escolas. A gente está com a proposta de levar para o espelho d'água um meliponário. O que seria um meliponário? A criação de abelhas sem ferrão agrupada. Uhum. A ideia é fazer um meliponário lá cercado, colocar as abelhas, que é um lugar para quê? Para a comunidade conhecer essa riqueza que nós não conhecemos. Plaquinha com informação. Plaquinha com informação, informação básica, nome QR Code científico, produção de mel e lugar de ocorrência. Quer conhecer mais da abelha? QR Code. Pá. Aí você vai pegar todo o histórico, como capturar aquela abelha, onde que ela nidifica melhor. Então, todas essas informações terá mais aprofundado. Agora, você só quer conhecer. Esse aqui é uma marmelada? Tá legal, uma marmelada. Você não quer conhecer muito, você vai ver ali. Sua. Quer aprofundar, tem como também. Então, vamos ter ali em torno de 30, 40 colônias no espelho d'água. A gente fez um ofício já, encaminhou para a prefeitura. Nossa, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. E aí essas abelhas vão ficar lá para quê? Qual que é o meu objetivo? Formar conhecimento da comunidade. A gente vai nas escolas e vai deixar à disposição. Olha, tem um meliponário lá. O dia que você quiser ir lá conhecer das abelhas sem ferrão, marca um horário. Nós da Casa do Mãe Imperial, juntamente com o Instituto Guardião das Abelhas, consegue vamos nos dirigir para lá e fornecer uma palestra para essas pessoas. Entendeu? Para quê? Além de ter as plaquinhas informativas, nós estaremos lá também para fazer uma palestra. Por exemplo, uma vez por semana, uma vez por quinzena, vamos reunir um grupo de escola, de gente, e vamos fazer um treinamento para essa comunidade. Para quê? O pessoal ver como que é as abelhas sem ferrão. Por exemplo, dessas 100 pessoas que foram, uma decidiu seguir, já estou satisfeito. Já é uma pessoa que vai cuidar de uma abelhinha. Já. Dia 20 de maio é Dia Mundial da Abelha. O ano passado nós fizemos um projeto, juntamente com a Prefeitura e com o IF Goiano, nós conseguimos doar 420 mudas de árvore. O que eu queria, na verdade? Eu queria doar uma colmeia de abelha. Mas, primeiro, é muito caro. Segundo, eu não consigo... Mas caro quanto? Não, é muito uma caro. colmeinha assim? Uma colmeia de Jataí, ela varia entre R$350. Uma colmeia de Itiúba, R$600. Só que você dá 1.000 colmeias para a galera, vai aumentar o custo, né? Fica pesado. Não, além de ficar pesado, eu nem consigo, por exemplo, falar assim, Fernando, eu desenvolvi um projeto aqui, eu preciso de 10.000 abelhas. Não é hoje que eu consigo, a gente vai trabalhar em cima disso, entendeu? Mas não é o que você consegue do dia para a noite. E o que eu pensei? Como que eu vou ajudar as abelhas real, oficial? O que a abelha precisa? De alimentar. E ela alimenta de quê? De flores, néctar, pólen e resina. Lá tem flor pra E aonde que ela mora? Nas árvores. Então vamos doar a árvore. Porque um cara que planta uma árvore hoje, ele está alimentando uma abelha amanhã. Tá. Aí nós doamos 420 mudas de árvore. Foi bem bacana a ideia. Não, da hora. Bem legal. Então eu quero jogar um meliponário lá para dentro do espelho d'água. Um lugar que já fica família. Como são abelhas que não oferece ferrou, risco, né? É algo bem prazeroso. Fica com mais dó da abelha mesmo. Sim. Até porque ali tem um pasto apícola bem diverso. Dá para as abelhinhas voar bem ali e se alimentar. Um espaço bom. E além disso tem água, tem outras coisas assim, tem até predadores dela também, né? Vai servir de alimento também. Sim. Infelizmente, mas... Tem os predadores das abelhas sem ferrão. Vai ser sapo, aranha. Aranha, sapo. E também tem, por ser sem ferrão e tá o que acontece? Por que eu criei esse gaiolão? É um gaiolão que eu coloquei as abelhas no meio do mato. Normalmente as pessoas colocam as abelhas na fazenda, na porta da fazenda ali. Né? Beirando ali. Como eu não tenho propriedade, e o Flávio disponibilizou lá pra gente criar as abelhas, fazer o projeto, eu fiz o gaiolão. Para proteger de macaco, tamanduá bandeira, guaxinim, que ele vai abrir a colmeia, vai quebrar, vai comer o mel e matar a abelha. E nós temos um gaiolão fechado e esse gaiolão serve de segurança para a abelha. Para isso ela viver ali naturalmente na natureza, sem interferência humana, mas também sem ter risco de ser predada. Por quê? A abelha ela nidifica em troncos de árvore. Por ela ser sem ferrão, não ter uma defesa, ela tem que achar um oco de árvore. Um lugar protegido. Alguém começou a mexer nela ali, um bicho bateu nela, ela corre
e fica ali quietinha na dela. Tem, Hum, por exemplo, a mirim preguiça, a mirim droriana, são abelhas extremamente tímidas. Você chegou na colmeia, elas todas vão lá para dentro e fica quietinha. Porque ela sabe que ela está protegida ali. Então hum, você pode bater, pode. A não ser o ser humano, é muito difícil um animal que consiga destruir um tronco de uma árvore, que é onde que as abelhas identificam. É uma hum. proteção natural delas. E aquele mel que elas fazem é o alimento delas e É o alimento sobrevivência. delas. E o E mel como é que delas. tirando o mel e elas ainda continuam produzindo? Elas produzem excedente ou só produzem? Ah, Porque ela produz, encheu ali, né? uhum. E aí, se você não tirar, fica cheio ali, elas vão consumindo e enchendo o que precisar só. Vamos falar da europeia, vamos dividir um pouquinho o grupo. Uhum. A europeia, vamos falar que você colocou lá uma caixa. Ela encheu duas melgueiras. Cada melgueira é mais ou menos 12 quilos de mel. Se você não tirar esse mel, ela pode enxamear e Que... pegar parte desse mel e a nova família ir embora. Ah, entendi. E o que ficou é o excedente para ela comer. Por quê? Quando que a abelha produz mel? Na florada. Depois da florada vem a chuva. Então o que acontece? Ela, quando tem chuva, aí já lava o néctar, não tem pólen. Então ela produz esse mel para a escassez dela. Só que quando você coloca uma abelha numa caixa padrão, é, dá cera para ela, ela vai produzir uma quantidade maior de mel. Quando Hum, ela vai produzir uma quantidade maior de mel, você pode tirar o excedente. E se você tirar mais do excedente, você entra com alimentação. que é o que Então eu... você não vai deixar ela Passar passar fome. fome nem nada disso. Então é bem Hum, equilibrado, não não é tão agressivo. agressivo. Ah, se você for falar Ela já hoje vai fazer aquele mel de todo jeito. de todo jeito. Você falou hoje de confinamento, por exemplo, Uhum. tem um monte de Tem. pessoas que vão criticar a forma de confinamento. Você falar de qualquer. Da abelha ninguém fala. Não tem nenhum ambientalista que fala mal da criação. Por quê? Você dá uma Porque não é um condição bichinho bonitinho, e você tem que né? cuidar dela. Se você não Porque se cuidar, a ela vai gente embora. pegar aqui um vegano, né, que não come carne porque tem dó do porco, dó da... E aí, para produzir, por exemplo, uma abobrinha, vai agrotóxico que mata a abelha, mata a formiga, mata... Então o bichinho não é bonitinho, interessante, né, Uhum. para você defender. É um... Desse jeito. Tá nessa, certo? É que se você falar com um produtor assim, é, o cara tá falando mal do produtor de gado, né? Que mata pra comer e tal, produzindo gado. Cara, aí eu vi num filme isso, essa fala não é minha, né? Se o bichinho não é bonitinho o bastante, você não defende ele, né? Porque pra produzir essa abobrinha que você tá comendo aí, teve agrotóxicos, eu matei um monte de Micro-organismo que tava ali. micro-organismo, matei um monte de inseto para não. Se o inseto vier aqui, ele come. Tem praga de gafanhoto que come tudo. Matei gafanhoto. Matei um monte de bichos para esse negócio estar aqui. E você come. Agora falar que porque é vaca que não pode matar, se eu tive que matar para produzir, o ciclo da vida é esse. Todo animal, por mais assim, um enxame de abelha pode matar, né? Então é um ciclo de vida, só que a gente consegue ganhar dinheiro com isso e faz, aproveita dessa forma, né? Sim. E aí agora só porque o bichinho não é bonitinho o suficiente, você não vai Suficiente. defender? Não vou E o pior é defender. que a abelha é bonitinha, né? Demais. Tem até E filme, eu acho que já a tem abelhinha. a abelhinha. Aquele filme é Ah, bacana. E preto assim, e amarelo é belo. o Albert Einstein falou lá atrás que se as abelhas extinguissem, a humanidade teria só mais 4 anos de vida. Eu tento ser loucão igual ele e tentar ter esse pensamento lá atrás como ele teve. Hum, A gente não tinha grandes centros, a gente não tinha vários tipos de agrotóxicos, eu acho que nem agrotóxico tinha naquela época. Se tinha era algo bem, não tinha hum, nem, não vamos falar nada não, não batia pulverização de avião, né? não tinha pulverizador. Hoje o vereador é com dono, né? Dia e noite. Não, que isso. Aí então tá. Se ele falou lá atrás que se as abelhas extinguissem, eu não sei o porquê que ele levou isso, mas acho que o cara é fera mesmo, né? Hoje nós estamos vivendo uma realidade. Nos Estados Unidos, mais de 50% das abelhas já extinguiu. Então não eu que estou falando, é um fato. No Brasil, eu A gente tem sorte que não. aqui tem muita mata ainda. Eu Pois acho é, que é mas aí o. nós vamos falar de mata. Nós temos, graças a Deus, nós temos muita mata. Mas que- nós for ver a evolução nossa,
e vamos falar só em desmatamento legal, não estou falando nada de ilegal, nós já temos uma perda muito grande. É. Então, tá acabando, vai acabar. Por quê? Não é... a abelha vai aumentar a produtividade da soja. Mas se você for ver de uma forma geral, dependendo do que tiver comendo a soja, o cara vai bater alguma coisa ali. E pode interferir nos insetos. Vai. Eu falo que se as abelhas extinguir hoje, apesar que o ser humano ele se auto-inventa, ele se reinventa muito fácil. Mas a humanidade teria uma dificuldade muito grande. Hoje nós aprendemos a trabalhar com o celeiro do outro. Por exemplo, na minha casa eu não tenho estoque de comida para mais de 15 dias. Não. Por quê? Eu vou no mercado. O mercado ele não tem estoque para muitos dias. Por quê? Ele tem um fornecedor dele que entrega quinzenalmente. Pra você ter ideia, quando os caminhoneiros parou há 2 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos, no atacadão começou a faltar papel higiênico, água mineral, várias coisas começou a faltar. Por quê? Não tinha a reposição. Os caminhões estavam parados, ninguém põe nada em lugar nenhum, e já não tinha mais reposição. E Porque isso não precisou nem de 5 dias. Não, né? Por quê? Nós trabalhamos com o estoque do outro. E se as abelhas extinguir hoje, é algo muito ruim para todos. Não tem uma pra segunda todos. safra, né? Não tem. Né? Não tem uma segunda safra. Não tem. Porque... Porque, assim, não tem uma segunda safra. Se não tem uma segunda safra, aquilo ali nunca mais vai ser produzido. Né? Que a semente não vai... Ela vai produzir ali, mas não vai produzir fruto. Né? Aí logo não tem semente. Quando a gente fala, eu prefiro, eu como vaca, não gosto de verdura e tal, mas o capim precisa ser polinizado. Entendeu? Na verdade, eu sou vegano, né? Eu como grama processada. Né? Eu também. O que acontece? A abelha, ela tá num nível tão alto, e o pessoal tá começando a ver isso agora, entendeu? Ela tá num nível tão alto que, por exemplo, as nossas matas, vou falar de Goiás, por exemplo, nosso cerrado, algumas plantas só são polinizadas por algumas abelhas que nós temos. Vamos dar um exemplo do maracujá, que não é do cerrado. O maracujá só tem uma abelha que poliniza ele, a mamangava, aquela abelhona preta. Ah, mas eu já vi outras abelhas no maracujá. Vão, para coletar pólen e néctar, mas eles não polinizam o maracujá. Porque o estigma masculino e o feminino do maracujá é longe um do outro. A abelhinha pequenininha vai lá, coleta, põe o pólen na curbícula e vai embora. Já a mamangava não. Ela é grandona. Ela bate as costas no estigma masculino, depois vai na outra planta e faz a polinização cruzada. Então, nós temos o maracujá, que é fato. E dentro do nosso cerrado, nós temos várias plantas dessa forma também. Vamos falar do cupuaçu, que não é nosso. O estigma do cupuaçu é bem fechado e fininho. Então, só pequenas abelhas que conseguem entrar lá dentro, fazer a polinização e sair. Então, se a gente perder essas pequenas abelhas, quem vai fazer essa polinização desse fruto? E as pessoas não levam isso em consideração. Para começo, nós nem conhecemos de verdade qual a diversidade de abelha que nós temos. Nós falamos aí de em torno de 230, 240 catalogada, mas nós temos uma gama aí que talvez nem catalogada foi ainda. Fora os cruzamentos, né? Que já tiver. Os cruzamentos entre elas é um pouco mais complicado, mas as Scaptotrigona, que são 30, elas cruzam entre si. Por exemplo, uma mandaguari preta cruzando com a mandaguari amarela é uma subespécie. E essa nem foi falado dela ainda. Então nós temos aí uma variedade. E elas cruzam entre si. Entendeu? Então há uma variedade muito grande, pouco estudada. Qual que é o medo? Quando se acabar essas abelhas, onde nós vamos achar elas? Se não tem onde buscar. Extinção. Porque a abelha ela é bem regional. Eu até estava brincando que nós fomos em São Simão, dar um treinamento na usina de lá, para retirada de uma europeia. Ela estava mais ou menos 150 metros de altura. Aí veio um guindaste de Uberlândia para descer os bombeiros, e eu fiz um treinamento de 4 horas com esses bombeiros. Como retirar aquela abelha. Aí nós estávamos brincando, porque tem uma lei que a usina ela faz esse resgate de animal, só que o animal pega em Minas, fica em Minas. O animal pega em Goiás, fica em Goiás. Acho interessante a ideia. Mas tecnicamente falando, animal não tem fronteira. Tem não. Entendeu? Você pega, tem alguns... Na verdade, ele tem região, né? Região. Onde ele consegue... Só que aquela região, mas ele pode
De atravessar a fronteira. um pouco mais. Então, nós temos muita abelha regionalizada que está no nosso bioma, que ele pode estar em outro bioma também, mas ele é mais forte na nossa região. E essas abelhas estão se exterminando aos poucos. Vamos falar de produção. Você tem uma fazenda, eu tenho outra. A sua fazenda da minha, você vai deixar sua reserva técnica. 30%, 40%, dependendo da região. Mas nossa aqui é 30%. Você vai deixar seus 30% aí. Eu vou deixar os meus 30% aqui. Você está respeitando a legislação? Tá. Eu também estou. Só que a minha mata da sua ficou mais de 5 quilômetros. Nisso, a abelha sem ferrão não vai trocar mais material genético. Vamos supor que na minha região ficou 10 tiúba, 5 tiúba. É uma abelha nossa do Cerrado que não se acha fácil. Eu, particularmente, nunca vi. Eu já vi uruçu amarela, mas também nunca vi caixa dela. Nenhum fixo. Eu já peguei 2 uruçu amarela em isca, mas eu nunca vi nenhum uruçu amarela só na natureza. Em flores, e quando eu jogo mel para as abelhas, elas vão. E a tiúba já não tem. Se aí tiver 5 tiúba, e aqui tem 5, elas vão começar a cruzar entre si e vai haver a consanguinidade. Com isso, não de hoje para amanhã, daqui 10, 15, 20 anos, esses enxames aqui vão definhar e vão morrer. Por quê? Elas começaram a ficar fracas, pode vir uma doença, um fungo ali, alguma coisa e matar elas, ou até mesmo a princesa nascer doente, faltando uma perna, com algum problema genético, e as operárias matam ela. E aí, como não tem mais ovo para nascer uma nova princesa, aquele enxame vai definhar e morrer. Então, por mais que você deixou sua mata e eu deixei a minha, vai chegar uma época que ela não vai ter abelha ali mais. Por quê? Por falta de troca genética, material genético. E esse é o nosso objetivo, era tentar interligar essas áreas. Se a gente não interliga essas áreas, a gente pelo menos troca a abelha. Coloca, identificamos que aqui tem uruçu amarela. Então vamos levar 5 caixas de uruçu amarela para lá. Essas 5 caixas vai ter zangão, que vai trocar esse material genético. E na sua propriedade também. Depois nós trocamos, nós pegamos dessas 5 caixas, levamos para sua propriedade, pega as suas 5 e traz para cá. Faz essa manutenção. Faz essa manutenção. Para quê? Para haver a troca de material genético. Entendeu? Quando a gente acordar para o que está acontecendo, é perigoso, é perigoso. Qual que é o objetivo do Instituto Gordão das Abelhas? Hoje nós estamos trabalhando com o IF para fazer esse trabalho da polinização e protegendo as abelhas sem ferrão. Nosso objetivo é achar na natureza ninhos, né, nativos, catalogar eles, aquela abelha que nós achamos, fazer uma placa de identificação, colocar na árvore. Para quê? Até para uma pessoa que está passando na mata ali, ver que ali tem uma abelha, de onde que ela é, e ver que aquela abelha está sendo monitorada. Para quê? Normalmente, as pessoas que começam a criar abelha, ela arma ninhos isca ou extrai uma abelha da natureza. Corta uma árvore. Ou tira o mel. Normalmente são os meleiros. O meleiro, o que o meleiro faz? Abre a árvore, arranca o mel e deixa a abelha morrer. Entendeu? Então nós vamos catalogar essas abelhas para nós termos um banco genético. Olha, onde tem abelha tal? A gente olha lá, tal fazenda tem abelha tal. Então a gente vai estar trazendo o produtor para essa linha, para a gente catalogar essas abelhas e ver onde que tem o maior número genético de abelhas. Para que a gente não deixe essas abelhas extinguindo e morrer. Então nosso objetivo é ter o maior número de abelhas na nossa porte, o maior número possível. Nossa, e nós falamos só de abelha, ainda tem a questão da pimenta do reino que você vai mexer também, né? Ou não? A pimenta do reino hoje eu como, mas não vou mexer com ela. Vi falar que você vai até plantar agora que você gostou demais de pimenta do reino, você vai até plantar. Cara... Vai ter um monte de pé. Não, mas ontem teve um rapaz aqui que lá no Nordeste tá plantando. Ele vai ter não sei quantos mil pés de pimenta do reino para vender, né? E o maracujá também. É interessante ele conversar com você que eles vão fazer uma plantação de maracujá lá. Não, e o maracujá hoje, normalmente eles fazem polinização manual. Eles pegam um cotonete, é um cotonete um pouco maior, e no outro. Vai de flor em flor. O cara conseguir... O que ele precisa? A dificuldade da abelha, a mamangava é uma abelha solitária. Já não é uma abelha que você consegue criar em caixa. Ela vive sozinha. Ela vai, nidifica num oco, bota os ovos e vai embora. Fecha a casinha e vai embora. Aquelas abelhas vão nascer, umas vão ficar ali e outras vão procurar novos ninhos também. Então, o que ele teria que fazer? Armazenar. Mais são madeiras brancas. Tronco de madeira branca.
já furar com a furadeira, Criar ali criar um ninho para que aquelas abelhas possam vir para criar lá. um ambiente para ficar favorável para Propício ela. para ela. Propício. Entendeu? Então, Chique. é algo Eu vou bem dar ideia bacana. para ele. Pode dar o telefone Aí. da gente também, se ele precisar de uma Que consultoria prazer. técnica. E aí a gente tem as abelhas e vamos falar dos produtos. O mel, lógico, né? Que mais? Aqui tá mel imperial, mel, que é a sua marca é a marca. Mel Imperial. Isso. E aí tem o mel, esse aqui é o mel Esse é o mel de europeia. de europeia. Da florada do cipó uva. A europeia, que hoje a nossa é misturada com a africana, não é Isso, que é a isso? Que nossa você você foi africanizada. explicar. Ela ficou mais produtiva igual a africana e não tão brava quanto a africana, é isso? Não, aí que tá. Na época que ela conseguiu multiplicar e ela, em 35 anos, ela chegou até o México, por reprodução natural dela. Porra, Porque ela é muito. O zangão dela nasce primeiro, a princesa dela nasce primeiro, uma abelha bem adaptada, então. bem adaptada. Ela se deu muito bem ao nosso clima. Uhum. Só que ela é muito defensiva também. Quando a gente fala em defensiva, ela é muito agressiva também. Né? Então você não consegue mexer com ela sem roupa, você tem que ter os EPIs. Essa é a africana. Essa é a nossa africanizada. A nossa africanizada, que pegou a europeia Que pegou e a virou europeia isso. e virou essa abelha. Ah, então ela pegou a produtividade e pegou a brabeza também. Pegou a brabeza também. Algumas abelhas você consegue, elas são mais dóceis. Mas quando você fala em um apiário, você tem ali 50, 100 colônias, eu divido meus apiários em blocos de 50, que já é uma pressão muito grande de abelha. Então, quando você vai mexer, uma pessoa que não tem muita experiência fica com medo, dá vontade de ir embora. Não, Fora a agonia, milhão né? de abelha voando ali em volta, tal, e às vezes você leva uma ferroada ou outra, dá medo, né? Então o que acontece? Eu gosto. Eu vou beber esse negócio que não vai durar o resto da semana. E hoje é sexta. Hoje é Ixi, vai ter Belle Barreira, é? Aí Belle tem- Barreira limão? Opa! Pinga mel, mel, pinga. E por fim, Acabou. acabou, Não, a abelha, acabou o mel. ela é muito defensiva. Mas quando a gente fala nos produtos das abelhas, é algo muito vou pegar fantástico. O mel é o produto mais barato quando você fala. Na verdade, o mel é o subproduto. Vamos falar de produtividade, então. Uma abelha produz 40 quilos, vamos pôr 30 quilos de mel. Aquela caixinha lá. É uma comédia europeia. Aham. Né? Cera, ela pode produzir cera. A cera de abelha, hoje está vendida entre 90 e 100 reais o quilo da cera processada alveolada. Mas a cera bruta, você está na casa de 50 reais o quilo. Entendeu? Você pega a cera lá, derrete e vende para cosmético, para essas indústrias. Você tem a aptoxina, que é o veneno da abelha. Ela chega a ser Tem como recolher esse veneno? Tem. É umas placas de vidro Uhum. e não machuca a abelha. É umas placas de vidro, você coloca em cima da colônia, fecha e deixa por 10 minutos. Nessas placas de vidro, a abelha sofre um leve choque. E Quando solta. ela solta esse choque, ela pressiona o abdômen. Solta e o libera o veneno, veneno. E não solta o ferrão. E não solta o ferrão, porque é vidro. Aí depois você vai, coleta aquele veneno, leva para um laboratório. Rapaz, aquilo ali é no grama, então. Não, no grama. E é mais caro do que o ouro, a aptoxina. Nós temos E é usada para remédio? Não, a aptoxina tem eu esqueci o nome do creme, que eu tinha na loja e tem falta agora. Que a princesa, não esse mesmo meu, mas é o mesmo processo. A princesa Kate usa. Ele é como se fosse um botox natural. Você começa a colocar ele no rosto, Dá uma adormecida. ele vai, adormece o rosto um pouquinho e ele vai esticando a sua pele. Como se fosse botox. Entendeu? Mentira. E O é povo aqui natural. da esquina não pode nem saber disso Né? aí. É a botoclina. Né? Eu não vou falar nada. Então, é um produto top de linha. Né? Dificílimo de extrair, hein? Dificílimo de extrair, mas a gente vai fazendo. E ela solta esse ferrão no vidro e vai escorrendo ali. Não, ela bate no vidro e rapidamente ele solidifica. Ah, Você corta, você raspa ele. ah. Você pode fazer pomada de própolis com aptoxina para dores articular, ajuda demais da conta. Então, você mesmo pode fazer seu subproduto. Você não precisa de ir Não pro é só mel, laboratório. não. Não é só mel. Você tem a própolis, quando você deixa um espaço de 2 centímetros na colmeia, Uhum. a abelha ela vai propolizar aquilo ali. Por que a abelha faz própolis? O que o própolis é? Um antisséptico, um antifúngico, um antibactericida.
Cara, se você for analisar o que que é uma colmeia por dentro, você fica louco. É um ecossistema todinho, né? Não, e por que que Vou precisar ela da teve que colher maior. inventar a própolis? Ela teve que inventar a própolis por quê? Sobrevivência. O que que micro-organismo gosta? Umidade e açúcar. Uhum. O que que tem dentro de uma colmeia? Umidade açúcar. Eu parei para pensar esses dias, que louco. Porque o mel, ele é líquido, ele é bem líquido. A Uhum. abelha vai lá na natureza, pega o néctar. Líquido, líquido. Aí vai passando de uma abelha para outra, regurgitando de uma para outra, vai tirando já a umidade. Uhum. Quando ela joga no favo de mel, o mel tá aberto, a gente fala que o mel tá verde. Elas começam a bater a asa e esfregar as perninhas e gera um calor, 28, 30 graus. E bate as asas para aquele calor ficar circulando na colmeia. Então nós estamos falando que está evaporando o mel, concorda comigo? Uhum. Então o lugar está quente e úmido. E essa evaporação provavelmente tem açúcares no meio. E os fungos que estão ali tem lugar para se alimentar. Então a abelha ela propoliza toda a colmeia para se proteger O desses própolis. fungos. A O própolis, que que é o própolis em si? a própolis em si, ela vai numa árvore, Hum. coleta resina e leva para a colmeia. Junto com Um regurgitá-la aí? Não, mas a própolis ela leva já não é na boca, é Já na não- corbícula, Aham, nas patas nas que ela patas tem na dela. traseira. Junto com os micro-organismos que ela tem ali, ela transforma aquilo ali na própolis. Entendeu? Hum. Os compostos fenólicos que ela vai tirando da boca e colocando junto com a resina que ela tirou, ela faz a própolis, que é hoje para nós é um antibiótico natural top de linha. Agora na Covid mesmo, o pessoal usa muito a própolis para aumentar a imunidade. A gente até ensina lá na loja a fazer o shot da imunidade. O que é o shot da imunidade? 20 gotas de própolis, meio suco de limão, uma pitadinha de açafrão, uma pitadinha de gengibre em pó, homogeniza e toma. Por quê? Às vezes você não consegue ir na loja, às vezes você está longe de Rio Verde, a gente não tem que só faturar, a gente tem que ensinar. Então na época da pandemia a gente desenvolveu esse composto e a gente pegou e fez esse shot da imunidade e divulguei para todo mundo fazer em casa. Com um negócio desse, nem gripe bela. Não era, entendeu? Você foi falando aí, gengibre, moço. É bom demais da conta. O açafrão também é um tipo de antibiótico, o açafrão, né? Quando você começa a consumir ele e ele satura a célula do corpo, aí ele entra como antibiótico. É interessante demais da conta. Você comer açafrão hoje, amanhã não adianta. Mas conforme você vai comendo ele, a sua célula satura e aí ele começa a entrar como antibiótico natural. E qual que é a vantagem da própolis no corpo? Você tem seu soldado da imunidade. Quando você toma própolis, você continua com eles e aumenta. Vamos falar da própolis verde, que é feito só do alecrim do campo. O alecrim do campo é uma planta que nasce em terra mais acidentada. Uhum. A gente tem muito alecrim do campo em Minas, pedacinho de São Paulo e pedacinho de Goiás. O alecrim do campo ele dá os brotos, vem uma lagarta e come o broto. Um besouro. Para parar de comer, ele solta um líquido amargo. E aquele líquido é o que a abelha coleta e faz a própolis. Essa própolis verde, ela ajuda no combate das células cancerígenas. Vou parar o que eu estou fazendo, vou tomar. Não é isso. O que acontece? Nós não produzimos célula cancerígena diariamente. O que é uma célula cancerígena? Sem ser um tumor que já está lá. É uma célula doente. É uma célula que modifica naturalmente, o RNA dela ali codifica errado e ela tá doente. errada, tá doente. Nosso organismo vai lá e degrada ela. A própolis verde tem esse poder de ir lá e ajudar a degradar também. Então, além de você já ter seu soldado, ela meio que marca. Marca ela e, opa, vem cá, vamos destruir você. E começa a eliminar essas células. Então, a própolis é um produto muito bom. As múmias, começou a fazer as múmias lá em Faraó, no Egito, por conta da abelha europeia. Eles, coletando mel, eles abriam uma árvore, um tronco de árvore, e tinha um negócio preto. Assim, tinha os favos e tinha um negócio preto em volta. Eles coletou o mel e foi lá e quebrou aquele negócio preto, bem duro, uma resina. Quando eles quebrou, tinha um camundongo lá dentro, um rato. E um rato estava lá mumificado. Preservadinho. Uma abelha não consegue tirar um rato de dentro da colmeia. E se um rato apodrecer lá dentro, o que vai acontecer? Vai feder, vai gerar doença ali na colmeia. O que elas fizeram? Propolizou todo o rato.
E ele foi deteriorando de forma que ele não conseguia produzir nenhum micro-organismo ali para atrapalhar a colmeia. Só que aí, ó, aí o que, que eles fizeram? Começou a mumificar as pessoas que morriam, mas aí de outra forma. Mas o princípio foi daquele camundongo que nem tinha uma colmeia, Tirando as tirando bactérias ali. ali. O que acontece? O mel, o pessoal fala, mel estraga. Mel não estraga. Eles acharam mel Na bom. tumba de Faraó, foi feita análise química e biológica, ele estava petrificado. Mas se você comer, você não ia sentir nada, não ia passar mal. E não perdeu as propriedades dele. É fantástico. Mel, abelha é um mundo que a gente não imagina o quão fantástico E a organização social, a gente falou só dos produtos, a organização social de uma colmeia igual você falou assim, eu vejo, eu sinto, né, eu sinto não, eu já sei se tá mais paradinha, se tá mais esperta, se precisa, se não A precisa. abelha, ela precisa de 5 etapas. Ela precisa não, ela passa por 5 etapas da vida dela. A mesma abelha. Hum, Primeiro, o que que a abelha é? Ela é faxineira. Olha que gozada. Ela nasceu hoje, ela já é faxineira. Ela começa ali limpar o alvéolo onde que ela nasceu, o cocôzinho que ela fez ali enquanto ela estava virando de ovo para larva, de larva para pra ver. abelha. Ela limpa aquilo ali e já armazena, porque ela não voa. Aí vem Uhum. uma operária que voa e joga fora, mas ela já começa a trabalhar. Na segunda etapa da vida dela, ela já é nutriz. O que é uma abelha nutriz? Nutriz é uma abelha que alimenta as outras e a rainha. Onde que ela começa a ter a febre nas glândulas hipofrigianas e ela começa a Uhum. alimentar a abelha. Ela Uhum. alimenta as irmãzinhas dela E e alimenta a a rainha. rainha. Beleza. Na terceira etapa de vida dela, ela é engenheira. Ela começa a fazer os favos. Ela tem 2 carreiras de teta, 2 carreiras de peito. A cera sai do corpo dela de forma líquida. Ela tem uma febre também no abdômen. Essa cera sai. E quando em temperatura ambiente, ela solidifica. Então ela pega essa cera e Ah, achei. começa a tecer os favos. Então ela começa a ser Rapaz, a engenheira. simetria daquele trem, pra quem Não. tem toque, é fabuloso. Na quarta etapa de vida, Hum, ela é soldado. Aí nessa etapa, o ferrão dela já tá duro, firme. Porque antes a abelha de ferroar, ela nem vai, não consegue, o ferrão dela tá molinho. mole. Nessa etapa, ela já tá com o ferrão firme. E aí é onde que ela Ela sai. faz os primeiros voos, mas fica só em volta da colmeia. Hum, Voa ali em volta, fica ali na porta. Se vier um predador, ela já ataca. A quinta e última etapa da vida dela é quando ela é campeira. que Quando aí ela é. sai para coletar néctar, pólen, resina, água, que ela precisa de água também na Uhum. colmeia. Tudo isso. Por quê? Essa é a etapa mais difícil da vida dela. Primeiro, é exaustiva, vai carregar peso, ela tem que comer o néctar e carregar no estômago, Armazenar. ou carregar pólen na curbícula. Ela faz em torno de 80 voos dia e para vir e voltar para comer, 80 voos dia. Volta carregado. Volta carregado. Um passarinho pode comer ela, ela pode se perder e não conseguir voltar para a colônia, mas ela já está perto da etapa de morte dela. Tá? A vida dela já está chegando ao fim. Então, Hum, por isso que essa etapa mais arriscada fica por último. Então, elas têm essas cinco que etapas de vida. natureza é Cara, fabulosa, é muito fabulosa. E a fantástica. gente tá falando só de abelha. Tem um monte de animais que tem todo um. Que conseguem viver em grupo, né? E tem toda a social deles ali. A abelha, pra mim, é uma das mais fabulosas mesmo. A abelha, o que se assemelha muito a ela, que eu gosto também, é a formiga. Tem Uhum. pouco conhecimento dela, mas a A formiga e a questão abelha, de ela, viver em grupo, em essas grupo é muito coisas interessante. é Você vive um interessante. grupo e você tem uma rainha. E a organização, aquilo ali é. Agora, uma coisa que várias pessoas pensam que muita gente deve pensar diferente de mim, a rainha, ela, para mim, ela é uma escrava bem cuidada. É, eu também. Por quê? Pensando, Primeiro, né? a rainha ela só tem que fazer postura, ela é bem alimentada. Eu lembro da postura. Não, botar ovos. Só que, Só tem que ficar chique. vamos falar da europeia. Aham. Na época da florada, ela põe até 3.000 ovos. Eu pensei aqui para não falar nenhuma asneira. Ela põe até 3.000 Nó. ovos dia. Se chegar no pico da florada e a abelha estiver colocando só 500 ovos dia, tá. Mas quem define quem mata e quem morre? As operárias. Porque você, como rei, você vai definir, eu me mata que eu tô pondo pouco ovo? Não. Não. Quem define isso não é a rainha, é a operária. É o grupo.
Ah, então O enxame... a rainha só tem esse nome à toa, porque na verdade Não, ela é uma é uma escrava. escrava bem cuidada. Vamos falar, vamos enxamear. O que que é enxamear? Não. Migrar para outro lugar. Vamos supor que o enxame está pequeno aqui. O que que eles fazem? Sai as batedoras, umas 10, 20, 30, para procurar um novo lugar para morar. Achou, volta, eles fazem uma dancinha, esfregando a bundinha, as asas e mexendo a bundinha, faz um círculo em 8. Informando. Quem fazer o círculo mais rápido e com mais adrenalina é que é o melhor lugar. Aí vai mais outras campeiras para confirmar e depois volta novamente. Quando acha o lugar, eles levantam voo e vai. Quem decidiu quem vai? Os operários. As operárias. Então a Quem rainha vai aonde vai? A rainha é só é uma uma escrava bem figura. cuidada. Todo mundo protege ela porque depende dela. Se a rainha morrer e não tiver ovo, o enxame não tem como fazer outra rainha. Não tem como eu pegar uma operária e fazer rainha. Impossível. Só naquela parte De ovo, de inicial. larva. Só que a rainha é uma escrava bem cuidada. Uhum. Tirou ali, ela não consegue fazer nada mais. Se você pegar a larva novinha e umas 8 operárias, você monta Monta uma mini colônia. a mini colônia. Que é o. Falando em mini colônia, eu criei uma chocadeira de abelha. É loucura, por quê? Como as abelhas sem ferrão, eu fiz para sem ferrão. Como as abelhas sem ferrão têm um valor agregado maior, Uhum. como que eu fiz para ter muitas colônias? Não dá para comprar todas que a gente quer. Então eu comecei a fazer mini colônia. Uma abelha, você faz uma divisão num ano, ou duas. Então de uma você vai para três. Eu consigo de uma ir para 8. Hum? Entendeu? Eu consigo fragmentar ela ali, levo ela para a chocadeira, porque a abelha precisa de quê? Calor, alimento e cera, principalmente. Uhum. E eu consigo dar isso para ela dentro de uma chocadeira. Eu fiz uma chocadeira grande, que eu consigo colocar os núcleos lá dentro. Aí eu pego uma abelha pequena, com poucas campeiras, e uma princesa ali, e vou alimentando ela fechada. Quando ela está com o abdômen dilatado, pronto para fecundar, eu tiro ela para ela ser fecundada lá fora, com material genético maior. Uhum. Deixa ela voando 2, 3 dias, fecha novamente e leva para a chocadeira. Deixa ali 15, 20, 30 dias até ela estruturar uma mini colônia. Aí depois eu levo ela para fora para ela estar vivendo naturalmente. Então, assim, Não. é De uma algo. você fez 8 De uma eu faço, e de a uma colônia chocadeira eu de faço abelha. 8. Cara, muito obrigado por ter vindo. Só uma última. Põe o jabá nosso aí. A gente tem jabá aqui Tem também. jabá? Tem jabá, quer Olha ver? aí. Põe aí. Meu irmão, Jota, assessoria contábil. Gente boa demais. Ele ajuda bastante aqui desde quando criou o canal. O próximo, que é. Não, essa aí é a La Vision, da amiga nossa. Passou, vai que vai dar a volta. Aí, a La Vision, corte de cabelo. A Make Adoro é uma loja aqui no shopping. A gente, produtos baratos. Então tem coisa de R$ 10, R$ 5 aqui no shopping. Olha só. É, maquiagem, tem suporte para celular, tem que esse tripé, ele trouxe um tripé para mim aí ontem. É, assim, não é só maquiagem, tem também umas utilidades assim Uhum. lá. Eu comprei um leitor de cartão de memória lá, Olha só. cabo USB, carregador de telefone, caixinha de som, tem tudo lá. Além da Makeadora, tem a Radical Fit, que é das primas da minha esposa, né, que é a Cristiane e a Graziele. E a roupa para esporte, para corrida, essas coisas. Uhum. A gente pode até testar, né, com as Né? ferroadas de abelha. Eu acho que vai ser uma boa. Eu acho que as camisetas corta-vento não deixa passar ferrão. Elas são bem fechadas, Bem tipo um fechada? guarda-chuva. Vamos Tipo fazer um um teste. pano não passa nem vento, né? Então chama corta-vento, para não vir um Corta-vento. vento mesmo. Tem umas roupas Para não mudar a corta-vento temperatura na hora da corrida. no pedal. E aí tem a revista Society, que é parceira nossa aqui também. A Lúcia Campos e a Natália, Ana Só pessoa de Paula. peso mesmo. Só gente boa aqui. Acho que acabou. Vem mais uma. Voltou pro Jota. Aí. Meu querido. E logo, logo, se Deus quiser, aqui, ó, Mel Imperial Minha também Imperial patrocinando, parceira. parceirão, né? Se Deus quiser, vamos fazer o podcast do Mel Imperial, né? A gente está querendo fazer o É, Podbi, pode vir. que vai Ah, ser trazer produtor rural, para a gente falar sobre o aumento da isso, e produtividade, até mesmo para ir abrindo a cabeça da galera em cima desse negócio, né? sim, da conscientização, da Da preservação. preservação como é que fala? Lucratividade, né? O pessoal sem renda boa. Não, você acha uma colmeia ali, ó, você vai, pega a técnica aí,
faz um curso com você, alguma coisa, uma técnica de você extrair uma colmeia para você mesmo começa sem dinheiro, monta a caixinha de papel e vai, Sim. vai. É possível? É possível. É possível, e logo o cara tem renda, né? Eu comecei com caixa de isopor. Aí, na Eu caixa de não isopor, tinha dinheiro fica para ali. comprar as caixas. Vai, ué. E Vai que comecei. vai. E hoje o cara faz caixinha em miniatura, faz miniatura. Você acha que dá pra gente mostrar ali na câmera? Tá nessa aqui, né? Tá nessa aqui? Você abre ela aí que eu mostro. Olha, esse aqui é uma marmelada que eu vou virar no computador. Deixa eu pegar pra cá. Essa também aqui. Essa aqui. Quer aquela lá? Dá pra pôr essa aí também. Pode mostrar pra você. Aí. Esses ovos, essas bolinhas são os ovos da abelha. Aqui por frente, dá pra ver também? Ela tá mais ao fundo. Acho que essa vai ser melhor para ver por frente aí. Pega a lanterninha do bar aí. Põe aqui assim. Olha o tanto. E elas ficam mais num lugar só, né? Não trabalha, né? Tem que ser. Essa aqui é uma Lampiores. É a menor abelha menor abelha do mundo. Essa aí dá pra ver legal. Olha lá, aqui. Então aí, do lado esquerdo aí, tem essa aglomeração, é o mel. Tem alcança aí. Lá no fundo é o mel. Isso. E essas bolinhas brancas acima são onde vai nascer outras abelhinhas também. E esse de cá? Esse é onde já nasceu as abelhas. Esse aí elas começam a fazer a limpeza agora. Então, esses pequenininhos que vocês estão vendo são as abelhas sem ferrão. Cara, menor abelha do mundo. Só pra vocês terem ideia do dedo perto. Olha o quanto é pequeno. Ó. Muito show. Que show. Capaz que não estão escutando a gente muito bem, vai estar meio longe do microfone, mas vai escutar. Cara, que show. Que coisa maravilhosa. E elas... Aí tem a questão de luz, essas coisas, tudo traz Sim, por isso que ela é bem fechadinha. Tem uma entrada só, então ela consegue o ar beber e tal. bem aqui. Vai, volta. Aqui ela não sai. Para ela Não sair, sai. você tem que abrir aqui. Uhum. E por a rainha não voar, ela não abandona a colmeia. A rainha não voa, não abandona. Ela não abandona a colmeia. Ah, minha abelhinha foi embora. Não foi embora. Ela morreu. É porque ela não... Ah, tinha uma abelhinha na cabaça, muitos anos, ela foi embora. Morreu. E principalmente a jataí, por que não é legal produzir ela na cabaça? Porque a cabaça é muito fina e a sensação térmica é muito alta. Então a variação térmica é alta. Então alta. ela vai gastar energia produzindo cera invólucro em vez de produzir mel. Quando você coloca ela numa caixinha, espessura 2 centímetros e espaço interno 10 por 10. Isolante térmico, Isolante térmico. E você tem uma produção legal de mel, de 800 gramas a 1 quilo. Tendo que o mel dela custa R$500, você consegue ter um ganho bacana com uma abelhinha pequenininha dessa, entendeu? Não. Nós temos 100 colônias de abelhas de jataí para produção de mel e falta na loja. A gente só vende a gente não revende só lá na casa do Mãe Imperial. E a gente extrai o mel delas e mesmo assim ainda fica em Ainda falta. E é diferente o mel dela, assim? Cara, da próxima vez eu vou trazer para você experimentar, mas é muito diferente. Porque ele é mais líquido. Esse mel aqui tem 18% de umidade. O mel da abelha sem ferrão tem de 27 a 30, tem uma variação muito grande. Tanto tem variação de cor, aroma e acidez. E doce. Você pega uma uruçu amarela, lembra um queijo, é um mel mais ácido. Você pega tiúba, é um mel mais suave. Você pega jataizinha, é mais suave. Sommelier de mel. Sommelier de mel. Chique demais. Muito show. Cara, muito obrigado por ter vindo. Tem mais alguma recomendação aí pra galera? Algum recado final? Era isso. Gostou? O que você achou de podcast? Você não conhecia, né, cara? Pô, primeira vez que eu tô no podcast. E fica parecendo mesmo uma conversa, né? Não, é um bate-papo formal, bem bacana. Lógico que a gente tá sendo gravado, a gente toma uns cuidadinhos aí com as palavras, mas fica um bate-papo bem agradável de conversar, muito show. De fazer. Galera, corta pra mim. Aquele abraço, fiquem com Deus, juízo, até mais. Tchau, tchau. Põe na lua.